bem-vindo ao canal dos Emissários de Luz Unidos. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere curtir e se inscrever no canal. Agora, vamos começar com a história. Como xamã, guiou as pessoas através da cerimônia do suor dos nativos americanos, um método usado para cura emocional e espiritualismo 45 minutos após o início de uma cerimônia de suor que realizamos em um sábado à noite, comecei a sentir desconforto no lado esquerdo do peito. Com o objetivo de aliviar a dor, saí da cabana para tomar um pouco de ar fresco. Enquanto olhava para a quietude da baía diante de mim na escuridão, observei bolhas de luz luminescente multicolorida dançando em sua superfície vítrea. Espantado e encantado por um espetáculo tão raro, fiquei parado e assisti com admiração e deleite, mas, por mais fascinado que estivesse por sua performance cativante, na época não atribuí nenhum significado ou significado particular a ela. Animado por aquele espetáculo encantador e vivido, voltei à cerimônia do suor, mas cada vez que fechava os olhos para relaxar, tinha a estranha sensação de que estava realmente ali, no reino onírico do meu sonho acordado. Descartando a sensação estranha como um efeito colateral da fadiga mental exacerbada pelo jejum, continuei com a cerimônia, apesar do aperto insuportável no peito que sentia no final da terceira rodada. Terminada a cerimônia mais cedo do que de costume, saí com meu amigo, que me convidou para jantar em sua casa. Quando nos sentamos para jantar, de repente fiquei muito tonto e comecei a sentir como se meu peito estivesse sendo dilacerado. Meu amigo, percebendo meu grande desconforto, perguntou se eu estava tendo um ataque cardíaco. Sem saber como responder à sua pergunta, pedi-lhe que me levasse ao pronto-socorro do hospital local. No caminho para o hospital, tentei me acalmar dizendo a mim mesmo que meus sintomas não eram causados por nenhuma doença grave, apesar da visível consternação do meu amigo. De repente, com grande curiosidade, me vi observando meu amigo dirigindo e eu dormindo profundamente no banco do passageiro, de uma posição fora do carro. À medida que características da bela paisagem circundante começaram a chamar minha atenção, afastei-me do carro para examiná-las mais de perto. Após uma avaliação mais detalhada daquele panorama idílico, percebi que estava exatamente no mesmo reino do sonho acordado que tive durante a cerimônia do suor naquele dia. Por curiosidade, comecei a seguir um caminho de montanha que começou como uma trilha pedregosa, tornou-se um caminho de paralelepípedos à medida que subia e bifurcava-se em direção à entrada de um túnel. À medida que o caminho serpenteava para a esquerda e para a direita, ele se desviava em direção a uma propriedade sombria e barulhenta. De repente, me vi parado na beira de um desfiladeiro, assustado, dentro dos limites de uma região indescritivelmente horrível onde a luz era filtrada pelas cinzas que impregnavam a atmosfera. Enquanto eu observava aquela extensão terrível, os fios de arame farpado e as tochas com chamas verde-amareladas espalhadas pela paisagem rochosa me lembraram um campo de batalha da Segunda Guerra Mundial, e eu sabia que se aquele lugar não fosse de fato o próprio inferno, era pelo menos um lugar de grande desespero. De repente, me vi olhando para o que pareciam ser estátuas de pedra de pessoas através das paredes de um túnel. Com o foco voltado para um futuro indeterminado, há aqueles que esperam pela vida e reagem aos eventos além de seu controle à medida que se desenrolam diante deles, enquanto há aqueles para quem a vida floresce, ouvi uma voz dizer enquanto viajava por lá. O túnel. No fim do túnel, vi um raio de luz e, naquele momento, me perguntei se poderia ter morrido. De repente, me vi diante de um campo verde sem limites, de onde desabrochavam flores de todas as cores e as árvores cantavam canções de boas-vindas. Quem sou eu para merecer uma recepção tão elaborada? Perguntei-me enquanto ouvia a canção cativante. Ao observar aquela paisagem encantadora, vi ao longe uma cidade brilhantemente iluminada que atraiu minha atenção magneticamente. Comecei a caminhar em direção à cidade deslumbrante e, ao me aproximar dela, pude ver dentro da cidade uma estrutura semelhante a um templo repleta de milhares de pessoas que me aplaudiram e me deram as boas-vindas. Para minha agradável surpresa, observei membros de minha família e amigos que já haviam falecido há muito tempo começarem a emergir do templo refulgente. Vi, entre outros, meu avô, tias, tios, primos, parentes que só conhecia por fotos de família, amigos de infância e até parentes deles no grupo que veio me receber. Ao observar as diversas formas diante de mim, notei que entre elas havia seres cujos membros encarnavam a chama e que refulgiam com a luz. Depois de passar algum tempo em trocas carinhosas com os presentes, voltei-me para os membros da minha família, que de repente ficaram muito silenciosos quando uma presença que brilhou mais do que todos os sóis do universo apareceu de repente. À medida que a entidade enigmática que era a luz me abraçou, envolveu-me em seu amor e me deu as boas-vindas, percebi que de fato havia morrido. Foi então que vivenciei uma revisão de vida, em que os momentos do nascimento à morte se desenrolaram como um acontecimento único e completo, com cada lembrança formando partes indissociáveis do todo.
Com a missão de minha vida concluída, a energia daquele Espírito Santíssimo e a minha energia se fundiram em uma só e, por um instante interminável, experimentei a pureza e a profundidade do amor sem limites, um amor que nenhuma palavra pode descrever adequadamente. Há algo que você gostaria de fazer? Perguntou a luz. Gostaria de alguns minutos para me despedir da minha família, respondi. Vá, a luz respondeu ao me libertar de seu abraço amoroso. Não, respondi, temendo não ser capaz de retornar ao abraço da luz. Foi então que comecei a sentir uma separação da luz. À medida que a unidade de um se tornou dois novamente, comecei a considerar que o amor infinito representado pela luz poderia realmente estar dentro do meu próprio coração e alma, independentemente do caminho que eu escolhesse seguir. Até agora, não discuti com outras pessoas as coisas que vi e experimentei durante a minha EQM. Sei que não posso explicá-los nem atribuir-lhes um significado inequívoco. Entendo que ser humano é ser muito mais do que nos permitimos ser e que nos negamos tantas possibilidades. Depois de 10 anos no clero, saí em busca de um significado mais profundo. Descobri que, na minha solidão, experimento uma proximidade com Deus que nunca encontrei ao falar sobre Ele ou ao ouvir outras pessoas falarem sobre Ele ou discutirem sua fé.